Primeira parte: onde está Deus? Conforme o interesse, envolvimento, procura, estudos, evolução, foram acontecendo, me deparei com o início do trabalho. Como encontrar Deus? Onde está Deus? E nesse trabalho, eu tinha que começar de algo principal, único. Foi o que eu pensei, pois a humanidade vem procurando há todo esse tempo, e até vem seguindo algumas linhas de pensamento, mas nenhuma até agora tem dado as respostas por esses anseios. Nada e ninguém até hoje conseguiu fazer valer esta procura, esta ansiedade. Nas leituras, e até onde todas as pessoas no mundo concordam, Jesus Cristo foi o único que falou ou descreveu Deus com uma linguagem, porém, até hoje não conseguimos interpretar corretamente esses pensamentos. Até onde entendi, Jesus Cristo foi incompreendido por falar de Deus. E até discriminado por isso. E vivemos até hoje, com esse fragmento de pensamentos, repetidamente, sem evoluirmos em estudos, diálogos, conclusões, etc. Queremos a presença real de Deus, por não querer pensar, estudar, dialogar. Ou seja, queremos uma coisa fácil. Então, partindo do princípio de que Jesus Cristo, segundo a Bíblia, e diversos documentos já catalogados, disse que Deus está assim na terra como no céu, ou o Deus que está dentro, está fora, e o que está fora, está dentro, me fez direcionar o começo dos meus estudos. Ou seja, o que poderia provar que Deus está em todos os lugares, ou em todas as coisas? Já que a mesma Bíblia, e outros documentos, relatam que foi Deus que criou tudo isso. Comecei meus pensamentos, na pergunta, o que faz com que tenhamos Deus dentro de nós? O que prova que Deus está em todas as coisas? A partícula. O átomo. A molécula. Isso é Deus. Isso é a essência de Deus. Deus está em todas as coisas que existem na Terra. E que existem nos planetas. Na galáxia. No universo. Graças aos estudos e apresentações de cientistas, foram apresentadas provas das existências de todas essas coisas, em planetas, galáxia, universo, etc. Então, entendemos que a dimensão da criação de Deus é enorme, é vasta. E todos esses componentes, partículas, átomo, molécula, célula, estão em todas as coisas. Especificamente, tratando da vida, existe uma energia diferenciada, ativa, que revitaliza tudo e a todos. Isso tem um fundamento. Todos os planetas, galáxias, universo, tem tudo isso, mas somente o nosso planeta tem vida. Pelo menos até agora identificado. Isso tem um motivo. E esse motivo é objeto de minha procura. E foi evolução de meu interesse inicial, onde está Deus. Ao estudar a partícula, o átomo, a molécula, conforme os livros apresentam, no caso do átomo, ele contém um núcleo, com elétrons em volta, devidamente magnetizados entre si. Ou seja, os elétrons, que têm carga negativa, circundam o núcleo, que é positivo, e os dois são gerenciados por um campo magnético, que ao mesmo tempo repelem a ambos, mas não deixam que eles se distanciem entre eles. É uma explicação técnica, que talvez nem seja dessa forma, com essas palavras, mas o que quero usar para a explicação, é que um átomo é a energia de Deus. Enquanto átomo isolado, ele tem energia. Ele tem energia de Deus pura. Ele é Deus vivo. Porém, existe uma instrução, que faz com que ele se junte a outro átomo. A existência é uma geração. Temos um ideal. A existência. Foi idealizada uma criação. Um desejo de criação. Temos um fundamento. A criação tem fundamento. Existe uma explicação do porquê que existe a vida. Pois assim que esse átomo surge, existe, e tem energia, então ele tem vida, ele procura ser objeto da criação. Ou seja, ele quer se juntar com outros átomos. Existe um desejo em criar. Eles têm um objetivo de criar algo. Criar algo melhor. Já tem isso programado. Fomos programados para sermos criados. E está tudo dentro dessa energia dentro do átomo. O fundamento está contido dentro do átomo.
A programação está lá dentro. Então, Deus está dentro do átomo. Quando raciocinei isso, fiquei muito emocionado. Pois é uma forma de interpretação que até então eu não tinha lido ou escutado ou visto dessa forma. E como diz a Bíblia, Deus está no meio de nós. O fato do átomo querer se juntar a outro átomo, para gerar algo, faz com que ele perca a noção de Deus. Ou seja, enquanto ele sozinho, ele sente a sua própria energia. Porém, ao se juntar com outro átomo, ele perde a noção dessa energia. Por quê? Porque é uma doação. Essa foi a segunda conclusão que tive. Cada átomo que se junta a outro, para formar algo maior, doa sua energia para essa criação. E ao criar, perde a noção de que é Deus. Ou saber que é Deus criando, não seja tão importante quanto o poder de criar. Onde quero chegar com isso? Procuramos tanto a Deus externamente, e Ele está dentro de nós e de todas as coisas, criando. Cada átomo que se junta a outro, até formar a célula, que se junta a tantos outros até formar diversas células e órgãos, e diversos outros tantos para células, órgãos, finalizam com a criatura final. Criada. Em todas essas etapas, o fundamento da criação está tão vivo, tão forte, determinado, que o objetivo é a criação final. E cada átomo faz o seu papel perfeitamente, em se doar. Cada um se doa, para criar um ser final maior. Conseguem imaginar o tamanho disso? Que profundidade! Todos nós seremos humanos, temos trilhões de átomos, cada um em seu conjunto de células e órgãos, determinados na criação do ser maior, da criatura final. Deus tem um propósito. E teve uma evolução nisso tudo. Ele teve uma intenção final nisso. Não se criou por simples criação. Teve e tem um fundamento.